curva esquecida de uma estrada coberta de folhas secas, havia uma casa feita de madeira clara, com janelas sempre abertas e cortinas de linho que dançavam com o vento, como se estivessem eternamente brincando. Era o tipo de lugar que fazia o tempo desacelerar, quase parar. Os galhos das árvores ao redor se inclinavam gentilmente, como se estivessem protegendo aquele pedaço de mundo que teimava em permanecer sereno. Mesmo quando tudo ao redor parecia apressado, ninguém sabia ao certo quem construiu aquela casa. Alguns diziam que ela sempre esteve ali. Outros afirmavam que ela só aparecia para quem precisava. A única certeza era que a casa parecia viva, não no sentido físico, mas emocional, como se tivesse ouvidos atentos, paredes que sentiam e um coração feito de madeira, silêncio e lembranças. A vila mais próxima ficava a quase 1 hora de caminhada. Mesmo assim, muitos moradores sabiam da existência da casa, e mais do que isso, sabiam da sua fama. Quem entrava lá saía diferente, mais leve, mais calmo, como se a casa soubesse exatamente o que cada pessoa precisava ouvir ou lembrar. Foi assim com Clara, numa tarde cinzenta de outubro. Clara tinha 27 anos, mas se sentia com 70, cansada. Não daquele cansaço que o corpo resolve com descanso, mas o cansaço da alma. Tinha perdido o pai havia alguns meses, e com ele perdeu também o gosto pelas pequenas alegrias. A chuva, que antes era um convite para se encolher sob um cobertor e ouvir histórias, agora era apenas o som triste de algo que pingava sem parar. Naquele dia, Clara havia saído de casa apenas para andar, sem rumo, sem motivo. O céu estava pesado, e seu peito, mais ainda. Conforme andava, percebeu que seus pés a levavam para uma trilha antiga, pouco usada, onde o mato crescia alto nas laterais e as pedras faziam barulho sob os sapatos. E foi ali que viu a curva, a estrada e, por fim, a casa. Ela não sabia por que bateu. Apenas bateu. Talvez fosse a forma como as janelas estavam abertas, ou o aroma leve de pão e flor do campo que parecia escapar pelas frestas. Talvez fosse o silêncio, que mais parecia um convite. A porta se abriu sozinha, rangendo suavemente, como se dissesse: entre, aqui o tempo descansa. Clara hesitou por um segundo, mas entrou. Por dentro, a casa era maior do que parecia. Tinha um cheiro de coisas boas guardadas, menos como um baú antigo cheio de cartas e fotografias. O chão de madeira rangia a cada passo, mas não era um som incômodo. Parecia um velho amigo dizendo bem-vinda de volta. Não havia ninguém ali, e mesmo assim, Clara sentia-se acompanhada. Havia uma poltrona azul ao lado da lareira, e sobre ela, um xale dobrado, com tanto cuidado, que parecia ter sido deixado ali. Minutos antes, ela se sentou. As janelas deixavam entrar uma luz morna, dourada, que não combinava com o céu lá fora, mas combinava com a calma que começava a invadir o coração de Clara. Ela não sabia quanto tempo passou ali, mas sabia que, aos poucos, lembranças começaram a chegar, e com elas vieram as lágrimas. Lembrou do pai, ensinando a amarrar os cadarços, mesmo quando ela já sabia menos só porque ele gostava de fingir que era o herói do dia. Lembrou das manhãs de domingo, quando ele batia na porta do quarto com café e pão com manteiga na bandeja, só porque era tradição. Lembrou das noites em que ele a levava para o quintal para contar histórias sobre estrelas com nomes engraçados e constelações inventadas na hora. A lareira, até então apagada, acendeu suavemente. A chama era baixa, mas quente. Quase pulsar, como se respirasse junto dela. Clara não falou, mas dentro da casa, cada pensamento parecia ecoar, como se as paredes escutassem. Ela adormeceu na poltrona, ainda com o xale no colo,
e sonhou. No sonho, estava novamente na casa, mas não estava sozinha. O pai estava ali, sentado ao lado, segurando 2 xícaras de café. Ele não dizia nada, só sorria. Era o mesmo sorriso calmo que ela lembrava, aquele que dizia: "Eu estou aqui." Quando acordou, Clara sentia-se estranhamente. Bem, o céu lá fora estava limpo, e a chuva havia passado, mas não era só isso. Havia algo diferente dentro dela. Um espaço que antes era dor, agora era saudade mansa. Ao se levantar para sair, virou-se para agradecer menos mais a casa. Surpreendentemente, não estava mais lá. No lugar onde ficava, havia apenas um campo de flores silvestres, dançando com o vento. Nenhuma construção, nenhum sinal de madeira ou lareira. Mas Clara não se assustou. Ela entendeu. A casa não era um lugar no mundo. Era um lugar no coração. Um abrigo que aparecia quando a alma precisava descansar. Quando o tempo do lado de fora machucava demais. Ela seguiu pela trilha de volta para casa, com passos mais leves. A cada passo, sentia que carregava menos peso. A casa havia feito o que precisava e mais. Havia ensinado que, mesmo na ausência, o amor permanece. Mudado, talvez, mais silencioso, mais eterno. Nos dias que vieram, Clara criou novos rituais. Começou a escrever cartas para o pai, mesmo que não tivesse onde enviá-las. Às vezes as deixava no alto da montanha, outras vezes as jogava no rio. Ela dizia que era para casa, porque no fundo, sabia que onde quer que o tempo estivesse dormindo, ele leria. E dizem por aí que a casa ainda existe, que aparece de vez em quando, no fim de uma estrada, numa clareira esquecida, ou mesmo no sonho de alguém que precisa lembrar que o tempo, quando tratado com carinho, sobe a adormecer, e que há lugares menos mesmo invisíveis, onde tudo aquilo que amamos continua vivo. Se algum dia você estiver andando sem rumo e sentir cheiro de pão fresco no ar, mesmo sem padaria por perto, Olay Hale, Rideau, talvez a casa esteja chamando você. E se estiver, não tenha medo. Entre e sente-se. O tempo vai dormir um pouco. E você também pode.